Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso poder compartilhar a cada leitura bíblica a mensagem de Deus que vem e fala ao nosso coração. Quanto mais tivermos entendimento, revelação do que é realmente servir ao nosso Deus, o quanto mais Ele há de nos surpreender, de nos abençoar, de nos prosperar, nos trazer a vitória, respostas, milagres, mudança, transformação sobre as nossas vidas. E assim, quanto mais tivermos esse desejo em querer conhecer o nosso Deus, porque como no passado, os homens de fé, esses homens que venceram, a cada personagem bíblico que está sendo relatado dia após dia pela leitura. Olha só então o que aconteceu agora em 2 Samuel, no capítulo 20. Lemos ontem sobre a situação que começaram quando Absalão morreu, o Davi foi prantear o próprio filho, Joabe criou uma situação para que ele voltasse para Jerusalém, para tomar posse do que era dele, do palácio, enfim. E aí começou uma divisão entre os próprios israelitas. Olha só então no capítulo 20. Também estava lá um desordeiro. Olha como a Bíblia fala, ela se refere a esse homem chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. E então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar numa casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu. Ficaram confinadas, vivendo como viúvas até a morte. Essas foram as 10 concubinas que Absalão, ele teve relações com elas sobre todo os olhos de Israel, sobre o palácio, enfim, onde conseguiram ver que assim Absalão fazia com as mulheres do rei. E o rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá que o prazo pelo rei estabelecido. Então disse Davi a Abisai: agora Seba, filho de Bique, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o, antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. E assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Olha só como a pessoa ela tem influência sobre um lugar, uma nação, enfim. O próprio Davi disse: olha, esse aqui vai ser pior do que Absalão. E aí então, como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe, Abisai, seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicri. E um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. E Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou para fora da estrada e cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Como as pessoas lá em Israel, eles tinham certas situações que eles viviam de uma forma tão religiosa que o próprio sangue, enfim, coisas, essas pessoas às vezes não tinham, sendo soldados, mas eles tinham temor naquilo que o Senhor falava. E Seba então atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Bet-Maaca, Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio e cercou Seba em Abel-Bet-Maaca. Ele construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. E quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, uma mulher sábia gritou da cidade:
Ouçam, ouçam, digo a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: Tu és Joabe? E ele respondeu: Sim. E ela disse: Ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. E ela prosseguiu: Antigamente se dizia: Peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é a mãe em Israel? Por que queres arruinar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: Longe de mim uma coisa dessas. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o caso, o problema, mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me este homem, iremos embora. A mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Olha só como uma influência, hoje agora até aqui de uma mulher, a qual diz a Bíblia que é uma mulher sábia, o chamou para conversar com Joabe, porque eles tinham que destruir a cidade, enfim, arruinar com aquela cidade, que seria a mãe de Israel. E a mulher disse a Joabe: A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Então a mulher foi falar com todo o povo, quando deu o seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade, e cada um voltou para sua casa, e Joabe voltou ao rei em Jerusalém. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benai, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adoniram era chefe do trabalho forçado, e Josafa, filho de Aiude, era arquivista real. E Seba era secretário, Sadoc e Abiatar eram sacerdotes, e Ira de Jair era sacerdote de Davi. Então olha só uma situação que tinha se levantado, e até iria haver destruição, que me faz lembrar a mulher daquele homem que realmente, quando Davi buscou socorro, ajuda, ele não quis realmente dar nem um pouquinho de apoio ou de alimento, nada. Ele disse: quem é Davi? É uma pulga, é um inseto, né? E a mulher dele correu ao encontro de Davi para que não pudesse, que o Nabal o seu nome era louco. E a mulher, Abigail, a mulher de Nabal, disse: não faça tal coisa, não venha manchar as suas mãos, ó rei. E essa mulher acabou sendo até a mulher de Davi, que assim o rei a pegou para ela depois que Nabal ele morreu. Foi Deus que mesmo deu a vitória. Nabal ele acabou se tendo um infarto, não sei, uma situação que enfrentou e acabou vindo à morte por ser tão mal aquele homem, enfim, um AVC naquela época, não sei o que ocorreu, o que diz a Bíblia na verdade. Mas aqui, mais uma vez, uma mulher apareceu para falar com o comandante do rei, o Joabe, e ali não trouxe guerra sobre a cidade ou destruição entre os moradores, os soldados, enfim, mas um homem só que tinha se rebelado, que era esse Selá, o filho de Bicri, que realmente tocou a trombeta, o povo foi atrás dele, enfim. Mas essa mulher sensata, essa mulher que disse: não, você quer arruinar a herança do Senhor? O Joabe disse: não, longe de mim quero tal coisa. Mas somente esse Seba que está causando todo esse alvoroço, esse problema. Ela disse: hoje mesmo eu vou te jogar a cabeça dele aí para fora da muralha. E assim aconteceu, a guerra acabou, foi vencida, esse rebelde, esse desordeiro, como diz a Bíblia, foi realmente eliminado. E é o que devemos fazer: eliminar todo o mal, eliminar todas as questões adversas, nosso coração, nossa alma, e que possamos realmente nos estabelecer de uma forma verdadeira para com o nosso Deus, porque Ele luta as nossas guerras, Ele que batalha nossas guerras, Ele que nos traz visão, direção, assim como Ele fez com Davi, sempre o restaurando ao seu trono real, porque foi Deus que ungiu, foi Deus que abençoou, e é Deus que sempre irá abençoar os teus servos, enfim. Então que você esteja atento a essa voz, a essa palavra, e que a paz de Deus ela possa reinar em seu coração, reinar em sua alma, e que nada, nem o mal, nada possa atingir a sua vida, atingir realmente a sua fé, o que você crê, o que você realmente acredita,
porque Deus ele é fiel para isso, Deus é fiel para muito mais. E assim, quanto mais cremos e confiarmos, mais Ele há de nos surpreender, nos abençoar de forma assim abundante. Amém? Você vê as questões, o rei nunca teve sossego, mais que Davi, ele foi tão abençoado pelo próprio Deus, Davi foi tão reverenciado, Davi foi tão honrado, mas quando as lutas vêm, as batalhas vêm, não somente pelo pecado, pelo erro dele, mas assim, desde quando ele foi ungido, sempre ele enfrentou lutas, guerras com Saul, e, enfim, depois dessa situação que ele teve um deslize, num momento, um dia, uma fraqueza dele, enfim, já sendo o rei, muitas outras situações também aconteceram, ocorreram, e depois de tudo resolvido, ainda continuam problemas, dificuldades, mas ele mesmo disse na sua palavra que um dia ele foi moço, um dia ele foi velho e nunca viu um justo ser desamparado. Por mais que então nós possamos enfrentar as lutas, Deus jamais desamparar aquele que ele ama, como um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que realmente conhece nosso coração e quer que nós nos arrependemos dia após dia a fazer sempre a sua vontade. Então que você entenda isso, você compreenda isso e que a paz de Deus ela possa reinar em seu coração, reinar em sua alma. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa fazer justiça e operar milagres, operar maravilhas sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelo teu poder sobre nós, pela tua glória sobre a nossa vida, pelo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a face da terra, meu Pai, o teu amor, o teu poder, a tua unção, a tua virtude. Então, obrigado, Jesus, por mais um dia, por mais uma grande oportunidade que o Senhor sempre nos dá em poder fazer realmente algo novo, um renovo que vem sobre nós, o poder realmente de recomeçar, porque eu sei que nós temos esse poder de recomeçar, de fazer, como Davi estava aqui recomeçando mais de uma vez o seu reinado, meu Pai. Então abençoa, prospera o teu povo, dê vitória, dê resposta, dê milagres, que o Senhor venha mexer céus e terras por amor do teu povo, que eles sejam altamente abençoados, consagrados, meu Pai, ao Senhor, e que nenhum mal, nenhuma situação adversa, contrária, maldita, maligna, possa, meu Pai, impedir que eles vivam o melhor dessa terra. Então eu peço essa bênção, dou a minha bênção, meu Pai, com a certeza de uma vitória, de uma resposta de milagre. Deus, que o Senhor tenha o poder sim de sempre nos surpreender ainda muito mais. Por isso eu sou grato ao Senhor por tudo, grato por cada oportunidade, cada privilégio, e que nada possa, meu Pai, impedir as nossas vitórias, nossas conquistas, pelo teu amor e assim pelo teu poder. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção com a certeza, meu Pai, da resposta, dos milagres que vão ocorrer, acontecer sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, que você veja Deus honrando, te abençoando e prosperando, e que essa paz venha reinar em sua alma e seu coração, sempre em nome de Jesus. Amém? O que precisar, pode contar conosco, nossa mensagem, nossas orações, em nome de Jesus.